Eis que surge a primeira governanta robô humanoide. Obrigado, Neo. Por $20 mil americanos, você pode reservar o robô Neo da 1x agora mesmo, com entrega prevista para 2026. Acho que você deixou passar um pedacinho aqui. Só tem um pequeno, porém. Neo, o primeiro robô humanoide disponível a trabalhar em residências, acaba de chegar às prateleiras. Até então, grandes empresas como a Tesla, por exemplo, estavam desenvolvendo robôs que inicialmente estariam trabalhando em grandes empresas. Obviamente, depois passariam para residências. Conforme predito, conforme eu já havia até mesmo avisado aqui nesse canal, no final do ano 2025, agora, nós estaríamos vendo robôs sendo vendidos para pessoas, para estarem em residências. E Neo é o primeiro a ser anunciado e já está disponível para venda. Mas qual seria o lado obscuro de tudo isso? Robôs humanoides são apenas uma ponte para algo maior, que chamamos de transhumanismo. Para que você consiga entender como isso é grave quando olhamos para o mundo, principalmente para as escrituras e até mesmo para a história da humanidade, percebe-se que houve um plano no mundo para destronar o Criador do céu e da terra. Eu estou falando de seres que se uniram à raça humana para modificar o nosso DNA. E isso aconteceu no livro de Gênesis na Bíblia. Nós lemos sobre isso, nós vemos os apóstolos de Cristo falando a respeito disso, e principalmente em um livro chamado Livro de Enoque, que mostra que anjos caídos, demônios, uniram-se à raça humana, modificando o nosso DNA. Agora, no fim dos tempos, o que irá modificar o DNA dos seres humanos? A junção de um corpo humano com um corpo robótico. Isso se chama transhumanismo. É por isso que é importante você compreender tudo, do princípio ao fim, para ter o que eu chamo de conhecimento proibido. Você não aprende isso em escolas, você não aprende isso em faculdades, você não aprende isso com a mídia aberta. É exatamente por isso que eu criei o que eu chamo de canal secreto. E a nova temporada das séries banidas estão trazendo todas essas informações. Nós começamos com um plano maligno, oculto e rasteiro do sistema, qual é a própria agenda trans. Depois você compreende os segredos da indústria, como a indústria da música, a indústria de Hollywood, o sistema político, o sistema em geral, trabalha para fazer com que você participe dessa agenda, mesmo que de forma subliminar, te afetando de diversas formas. Você percebe que os ídolos de muitos não são aquilo que eles pensam ser. Estamos falando dos invertidos, que vão fazer com que principalmente crianças e jovens estejam sendo afetados psicologicamente por toda essa agenda. Depois, a chegada dos robôs humanoides, que é o que estamos vivendo, para o passo final, que é o transhumanismo, e quando você compreende tudo isso, sua mente literalmente explode. Esse conhecimento proibido está no canal secreto. E clicando no link na descrição, você consegue acessá-lo pelas últimas horas, pelo melhor valor possível, apenas o seu preço de custo. Quer algo melhor que isso? Menos de 40 centavos por dia para você ter todo esse conhecimento. Então, clica agora, se inscreve lá, comece a assistir o que eu chamo de séries banidas, para que você compreenda a mensagem que eu tenho para passar nesse vídeo aqui, pois isso afeta claramente a sua vida e afetará a vida de todos nós. Vamos ver então o Neo. A palavra Neo, N-E-O, invertida, traz a palavra One em inglês. O número 1, o primeiro. The One, podemos dizer até mesmo que o escolhido. Assim como no filme Matrix, onde o protagonista, o personagem principal, também se chamava Neo. O sistema ocultista atual ama trabalhar principalmente com essas palavras subliminares, palavras escondidas, camufladas. Vamos observar, por exemplo, aquele sistema que Elon Musk estava cuidando no governo americano. Doge, D-O-G-E. Ao contrário, significa e-God. Assim como temos um e-mail, electronic mail, ou seja, um correio eletrônico, temos o e-God, electronic God, o Deus eletrônico, que é o que esses caras estão criando com todo esse avanço da inteligência artificial, do transhumanismo e por aí vai. Doge, ao contrário, é e-God. Elon Musk é um dos caras, controladores da Tesla, que curiosamente tem o seu símbolo relacionado ao próprio Baphomet também, e está trabalhando para a criação de robôs humanoides muito mais potentes do que o Neo, que iremos compreender agora como ele funciona.
Olha aí. My name is Bernd, and today we're launching Neo, our humanoid for the home. Um humanoide para residências. Neo, um robô mais baixinho do que normal, propositalmente, você irá entender isso aqui nesse vídeo, com uma aparência legal. Parece um carinha bacana, né? Vamos seguir. Neo, the robot, Nini. Let you live with it. Yeah. You're just not telling me? Well, what does it do? Ele está então ligando, provavelmente para a mãe dele, para anunciar aí a chegada do Neo. Like my chores, I just leave and I come back and they're all done. Are you kidding me? No. Olha que sentimento bom. Chegou o Neo no meio de uma família. Anuncia, mãe, tô levando o Neo aí para casa. Mais ou menos isso. E olha que coisa boa. Agora você tem um ser, um robô humanoide, que faz parte de todo esse governo do E-God, de um deus eletrônico, para estar dentro da sua casa, coletando diversos dados, sabendo exatamente tudo e, olha que bom, trabalhando para você. Inicialmente já substituindo empregos de empregadas domésticas, por exemplo. Vamos seguir. Olha que legal, parceiro da família, né? E você vê que eles passam o ser humano e o robô fazendo praticamente a mesma função, tá? É a substituição. Um passo para o transhumanismo, que é um dos planos que vai totalmente contra o Criador, contra a criação. Nesses últimos dias falamos bastante sobre, por exemplo, Nimrod, que foi o primeiro inimigo de Deus, o primeiro construtor, o construtor da Torre de Babel. Desde lá, eles tentaram criar uma nova ordem mundial, a própria Torre de Babel, o qual o pai frustrou os planos deles. Agora eles continuam com essas tentativas. Vamos seguir. Olha que coisa boa, né? Já substituiu um monte de gente aí. Dançando, que cara bacana. Olha que interessante nessa parte. Você vê que o Neo, a princípio, é um robô mais baixo do que normal. Ele vai ser mais baixo do que a maioria dos seres humanos. Por quê? É interessante que nesse momento eles coloquem alguém que não assuste, que tenha um certo tamanho para poder fazer os afazeres da casa, mas também que não coloque medo e nem tire a autoridade dos donos, de certa forma, entre aspas, porque se fosse um robô muito grande, muito forte, muito alto, iria, de certa forma, intimidar, fazer com que pessoas tivessem um receio de comprá-lo. Agora, nós estamos vendo um robô amigável. Na China, por exemplo, existem robôs ainda menores que eles colocaram, por exemplo, para brincar com crianças. E até o ano 2030, um robô desse aí terá um preço irrisório. Como comprar um aspirador de pó, por exemplo, de boa categoria. Vamos seguir. Outro detalhe importante que você precisa saber é que, quando vimos eles ali, né, o rapaz se movendo e o robô movendo igual, é porque ele coloca um óculos meio que de realidade virtual e pode controlar os movimentos do robô à distância. Vamos imaginar que a pessoa esteja viajando e ela quer controlar o robô dentro da sua própria casa. Ela consegue fazer isso com o Neo. O princípio do transhumanismo. A pessoa se colocando como um robô. Imagine que o marido foi viajar, a esposa está em casa. A esposa precisa da ajuda do marido. Ele coloca ali o óculos de realidade virtual e vai agora ser um robô. Estar perto dela, entre aspas, fazer os afazeres domésticos, controlando o robô. O ponto-chave disso aqui, para que você possa compreender o quão grave é que, como o Neo está em uma fase experimental, ele irá capturar o máximo de informações possíveis desses primeiros compradores. E o principal, a empresa pode acessar o Neo a hora que quiser. Vamos pensar ali que ele pegou uma faca e de repente está próximo de alguém. Alguém da empresa estará verificando, entendendo o que está acontecendo e pode assumir o controle do Neo a hora que quiser, estando vendo tudo o que está acontecendo na casa do usuário
que comprou. A company representative may need to peer into your house via Neo's camera eyes to get things done. To many people, this is crazy. You have to be okay with this for the product to be useful. Ou seja, os caras tendo total controle e acesso. Esse sistema, que um dia terá acesso a todas as informações de todos os seres humanos, na mão de uma única pessoa ou de uma instituição, de um governo, será como Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Um e-God. E provavelmente grandes empresas como a Tesla de Elon Musk será uma das empresas que terá esse poder. Olha o poder que Elon Musk terá em pouco tempo, tá? Vamos seguir aí. E a gente vê a filmagem, né? Como se fosse um vídeo de família. Olha que coisa bacana, o casal ali feliz, a família feliz. Agora com um novo integrante. E aí, ele vai falar aí algo emocionante sobre o Neo e como é bom você comprar um robô humanoide. Um passo para o transhumanismo. Se você quer abrir os seus olhos de verdade e entender aonde essa história vai chegar e como tudo isso começa a te afetar, clica nesse link que está na descrição, entre no canal secreto. É uma das últimas chamadas que eu faço aqui e eu tenho certeza que você não irá arrepender, porque eu não posso passar esse conhecimento abertamente. É por isso que eu chamo de conhecimento proibido. Entendendo isso, sua vida muda radicalmente. É por isso que eu te pergunto, quanto vale o conhecimento sobre tudo isso que está acontecendo e que a maioria das pessoas estão cegas? Tendo esse conhecimento, você está a um passo à frente da população e está a um passo à frente do engano do próprio sistema. Vale muito a pena. Eu quero saber sua opinião a respeito do Neo. O que você achou sobre ele? O que você achou sobre isso? Os tempos estão chegando. Aquilo que era teoria da conspiração, agora é uma realidade. Valeu, eu te aguardo no próximo vídeo.